número 3. Primeira Timóteo 3, versos 14, 15 e 16. Peço que você ouça com fé a leitura da palavra de Deus. Escrevo-lhe estas coisas, embora espere vê-lo em breve. Mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Não há dúvida de que é grande o mistério da piedade. Deus foi manifestado em corpo, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo, recebido na glória. Senhor Jesus, estamos diante da Tua palavra. Precisamos do Senhor, Deus. Precisamos que o Senhor nos instrua, que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos encoraje, que o Senhor nos corrija. Pai, por favor, me usa. Me dá clareza de raciocínio, Deus. Me ajuda a instruir a Tua igreja. Não permita que eu fale nada que não venha do Senhor, meu Deus. Por favor, Pai, me ajuda. E ajuda, Senhor, todos nós a termos os nossos corações abertos para ouvirmos o Senhor falando com a gente, Deus. Edifica a Tua igreja, salve os perdidos, para a honra e glória do Teu nome, Deus. É o que oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Semana passada, na mensagem, eu mencionei brevemente que por muito tempo o diácono na igreja foi visto como aquele homem de semblante fechado que dava bronca nas crianças quando elas corriam dentro do prédio da igreja, não é? Porque eles entendiam que existe uma maneira correta de se portar no prédio da igreja, seja durante o culto ou não. É interessante porque naquele mesmo domingo, uma senhora que eu não via tem muitos anos, semana passada, esteve aqui. E ela disse que ela veio ver para que ela pudesse acreditar que eu era pastor mesmo. Em determinado momento, ali na porta da igreja, conversando com algumas irmãs da igreja, ela disse que eu era o tipo de menino que ela tinha vontade de passar cola no bumbum para manter sentado na cadeira da igreja. Eu acho que ela era diaconisa. Irmãos, essa forma como as pessoas devem se portar na igreja, especialmente durante os cultos públicos, é importante. Revela reverência, uma compreensão correta de que durante o culto nós estamos diante do próprio Deus, tendo um diálogo com Ele. E portanto, quando nós estamos tendo um diálogo com o próprio Deus, nós precisamos nos portar com reverência. Mas quando Paulo fala no versículo 15, que ele está escrevendo para que Timóteo soubesse como as pessoas devem se comportar na casa de Deus, ele não está pensando em crianças que não param quietas no seu assento. Paulo está pensando na maneira como a igreja se organiza e na maneira como enxergamos e nos relacionamos com a igreja. E é com esse olhar que precisamos ler o texto que está diante de nós. Veja, Paulo começa no verso 14 dizendo: escrevo-lhe estas coisas, embora espere ir vê-lo em breve. Tem duas coisas interessantes aqui, logo neste primeiro versículo. Primeiro é o desejo de Paulo de um relacionamento face a face com Timóteo. É interessante que em vários textos do Novo Testamento, os autores estão escrevendo, mas eles falam dessa preocupação e desse desejo que eles têm de se relacionar face a face com as pessoas com as quais eles estão escrevendo. Mas algumas circunstâncias da vida impediram que eles estivessem face a face com essas pessoas e por isso então eles escreviam cartas. Quem é que controlava essas circunstâncias?
Quem é que impedia que Paulo estivesse próximo a Timóteo, de tal forma que Paulo precisasse escrever uma carta ao invés de ter uma conversa com Timóteo? O próprio Deus, não é? É Ele quem controla todas as coisas, é Ele quem guarda todas as coisas, é Ele quem dirige todas as coisas, e graças a Deus por isso. Graças a Deus que Paulo não estava perto de Timóteo. Graças a Deus que Paulo estava impedido de ir ver os romanos, de ver os filipenses. Graças a Deus que Paulo não pôde estar com os tessalonicenses. Porque é graças a isso que eu e você temos muito do Novo Testamento. E aí não apenas Timóteo foi instruído, não apenas a igreja de Filipe foi instruída, não apenas a igreja de Roma, não apenas a igreja de Tessalônica, mas eu e você também. Paulo precisou escrever, e porque ele precisou escrever, a instrução que Deus tinha para dar ficou preservada, para que eu e você pudéssemos recebê-las, séculos e séculos depois. Graças a Deus, Paulo não pôde estar com Timóteo, e assim ele escreveu essa carta. E ele escreveu essa carta com o objetivo que ele revela no versículo 15. Para que Timóteo soubesse como as pessoas devem se comportar na igreja. E de novo, irmãos, como eu disse, a preocupação de Paulo aqui não é com a falta de reverência, não é com o entrar e sair, com o não parar quieto durante o culto, não é com o estar no Instagram ou no TikTok enquanto a palavra de Deus está sendo pregada, não é este o foco de Paulo aqui. Essas coisas são importantes, essas coisas são graves, mas na carta de Paulo a Timóteo, ele não está tratando disso. Ele está tratando de como a igreja deve ser estruturada e de como eu e você deveríamos nos relacionar com a igreja. E para isso, ele precisa definir bem, na minha e na sua mente, o que é a igreja. Veja, irmãos, para muitos a igreja é um lugar, um evento, a ser frequentado, visitado aos domingos, sempre que der. A média do crente comum hoje em dia é 2 vezes por mês. 2 vezes no mês é a média do crente comum. E eu espero que ao ouvir isso você não pense assim, posso dar uma diminuída então. Não é? Mas quando você enxerga a igreja dessa forma, um lugar a ser visitado sempre que der, a sua tendência será de se relacionar com a igreja de forma consumista, tentando investir o mínimo e ter o máximo de retorno. Nessa visão de igreja, você não se preocupa com as pessoas da igreja. Você não se coloca em situações desconfortáveis e nem se permite ter relacionamentos profundos o suficiente para você saber das necessidades das pessoas, das alegrias das pessoas, das tristezas das pessoas. Nessa visão, você procura uma igreja que te entregue o que você está buscando e que não exija nada de você. Talvez você busque um bom departamento infantil para os seus filhos, talvez você busque um ministério de louvor com o qual você se conecte e consiga adorar a Deus, talvez você busque uma igreja onde exista uma pregação que você entenda. Tudo isso é consumo. Tudo isso é você preocupado com coisas que você quer, buscando coisas que te satisfaçam. Algumas pessoas enxergam a igreja como um clube, sabe? Tem o CTC, tem o Lagoa e tem o Vida Nova. É uma associação que exige algum nível de relacionamento, existem regras de funcionamento, e talvez você até precise pagar alguma pequena taxa para poder fazer parte dela. Aí você pode desfrutar do que o clube tem para te oferecer. E aí quando você cansar desse clube, o que você faz? Pede baixa e procura um outro. Mas irmãos, eu preciso que você perceba que a visão que Paulo tem sobre a igreja
que é a visão que Deus tem sobre a igreja. Ela é bem diferente. Paulo apresenta a igreja aqui com 3 definições. 2 no relacionamento da igreja com Deus e 1 no relacionamento da igreja com a palavra. Veja, ele começa dizendo que a igreja é a casa de Deus. A palavra aqui traduzida por casa é a palavra oikos, que aparece em vários outros trechos do Novo Testamento e apareceu algumas vezes no capítulo 3 de Timóteo. Olha lá, no versículo 4, está escrito assim, 1 Timóteo 3, 4, ele deve governar bem a sua própria família, é a mesma palavrinha, oikos, mesma palavrinha. O contexto aqui nos mostra que quando Paulo fala que a igreja é a casa de Deus, o significado disso não é que a igreja é um prédio onde Deus mora. O significado disso é que a igreja é a família de Deus, assim como Paulo falou lá em Efésios capítulo 2, versículo 19. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Quantos aqui não têm família em Caldas Novas? Pode erguer uma de suas mãos. Quantos de vocês não têm família em Caldas Novas? Pois é, Paulo está dizendo para você que você não é mais um estrangeiro aqui. Que você não é mais um forasteiro aqui, porque você é um membro da família de Deus. Mas irmãos, isso traz implicações muito práticas. E nós vamos pensar sobre elas no final da mensagem. Mas por agora nós só precisamos entender que Paulo está definindo a igreja não como um local. A igreja não é um local, mas como um núcleo de relacionamentos profundos, que envolve direitos e deveres, que também envolve eventos, mas que não pode ser visto do ponto de vista de mercado, de negócio, de consumo. Deus é o nosso Pai. As pessoas que estão assentadas ao seu redor aí, são sua família, são seus irmãos e irmãs em Cristo. As pessoas que estão naquele grupo de WhatsApp, pedindo oração, compartilhando dificuldades da vida, são seus irmãos e irmãs em Cristo. A igreja é uma família, com apenas um Pai, um Espírito, um Senhor, que se reúne ao redor de uma fé e um batismo. Nós somos uma família. Mas veja, queridos, além de apresentar a igreja como uma família de Deus, Paulo também apresenta a igreja como sendo a igreja do Deus vivo. Deus é retratado nas Escrituras como sendo o Deus vivo, em contraste com deuses mortos, com falsos deuses, com ídolos espalhados por todos os lados, em todas as culturas de todas as épocas. É preciso lembrar que Paulo estava escrevendo a Timóteo, enquanto Timóteo era pastor onde? Éfeso. Timóteo era pastor em Éfeso. E lá nessa cidade, em Éfeso, Éfeso era muito conhecida na época por causa de um templo. O templo à deusa Diana, ou à deusa Artemis. Um templo extremamente suntuoso, imponente. E você entrava no templo da deusa Diana, e ali no meio daquele salão amplo, grande, estava ali enorme uma estátua da deusa Diana, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Uma deusa falsa, uma deusa morta, que tinha olhos, mas não via, ouvidos, mas não ouvia, e mãos, mas nada podia fazer. Paulo está contrastando Diana com o meu e o seu Deus.
Ele está dizendo: o Deus a quem nós servimos, o Deus a quem a igreja pertence, é um Deus vivo. Um Deus que não precisa ser carregado ou erguido por ninguém, um Deus que ninguém é capaz de destruir. O templo de Diana foi, junto com a estátua, foi destruído no ano 262 depois de Cristo. Nunca mais foi erguido. Mas o Deus vivo a quem nós pertencemos continua vivo e ativo, 2000 anos depois das palavras do apóstolo Paulo. A igreja é a família de Deus e ela é a igreja do Deus vivo. Nós temos um dono. Você percebeu isso? Ela é a igreja do Deus vivo. É um genitivo de posse. Só tem um dono. O pastor não é dono, os presbíteros não são donos, aqueles que contribuem de forma mais generosa não são donos, aqueles que estão aqui há mais tempo não são donos. Só existe um dono: a igreja do Deus vivo. Mas tem um terceiro aspecto que Paulo quer falar sobre a igreja. E esse terceiro aspecto fala sobre o relacionamento da igreja com a verdade. Ele diz assim: a igreja, ela é a coluna e o fundamento da verdade. Irmãos, fundamento é algo essencial para a construção. Um fundamento mal feito, um fundamento rachado, um fundamento que tem infiltrações, fará com que aquela construção não seja uma construção sólida, não seja uma construção saudável. A igreja, Paulo está dizendo, é a fundação da verdade. Veja, não no sentido de que a verdade venha da igreja, pelo contrário, é a igreja que vem da verdade, é a igreja que emerge da palavra de Deus. Mas como fundamento, a igreja tem o papel de ser a sustentação da verdade. A igreja protege a verdade dos ataques da heresia. Mas a igreja não é apenas o fundamento da verdade, nós também somos a coluna da verdade. A coluna é o que mantém o teto alto. É o que dá visibilidade para o prédio, faz com que haja o pé direito alto, e dessa forma a igreja, ela é a proclamadora da verdade. A igreja é aquela que pega a verdade e coloca a verdade lá no alto, visível, para que todos possam ver a verdade. Veja o próprio templo de Diana de novo. Você vê o fundamento ali embaixo, e você vê as colunas. Paulo está dizendo: a igreja é o fundamento e a coluna da verdade. A igreja é aquela que dá suporte, que sustenta e protege a verdade, e a igreja também é essa que ergue a verdade lá no alto e faz com que todos possam ver. Paulo está dizendo que é papel da igreja proteger e proclamar a verdade da palavra de Deus. Que verdade é essa? Está no versículo 16. Veja aí, Paulo termina proclamando a verdade. Ele diz: não há dúvida de que grande é o mistério da piedade. Falei semana passada, vou falar hoje de novo. Mistério, no Novo Testamento, não é algo que está oculto e que só um grupinho de pessoas especiais, uma casta especial da igreja tem acesso a ele. Não. Mistério no Novo Testamento era algo que estava oculto, mas foi revelado através da vida, morte e ressurreição de Cristo Jesus. Ok? Isso é mistério no Novo Testamento. Paulo usa aqui um hino teológico de sua época para falar sobre esse mistério. O novo canto da igreja de Jerusalém tinha feito esse hino, e Paulo cita esse hino aqui. Ele diz: Deus foi manifestado no corpo. Essa é a primeira frase do hino. Deus foi manifestado no corpo. Quando que isso aconteceu? A encarnação de Jesus.
Natal está chegando. É a data em que nós celebramos o fato de que Deus se fez carne e habitou entre nós. Irmãos, se você em algum momento teve dúvida sobre a divindade de Jesus Cristo, está aí. Deus foi manifestado em corpo. Jesus Cristo, o único Deus verdadeiro, se fez carne e habitou entre nós. Paulo, quando escreve aos Colossenses, no capítulo 2, versículo 9, ele diz: pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Deus foi manifestado no corpo, mas ele também foi justificado no Espírito. Aqui Paulo faz menção à ressurreição de Jesus. O momento em que Deus sela e mostra que ele recebeu o sacrifício que Cristo fez na cruz, e ele está satisfeito com esse sacrifício. E por isso ele ressuscita Jesus dentre os mortos. Após isso, Paulo diz, ele foi visto pelos anjos. O texto lá de Atos nos diz que, estando Jesus com os seus discípulos, falando com eles, de repente Jesus começou a subir aos céus. E os anjos estavam ali como testemunha da ascensão de Jesus. Jesus é assunto aos céus. O evangelho então é espalhado por todo o mundo, pregado entre as nações, o livro de Atos. Os apóstolos, eles vão e eles pregam o evangelho. Cristo é visto pelos anjos, pregado entre as nações. E ao longo dos últimos 2000 anos, pessoas de todo o mundo têm crido no Senhor Jesus Cristo. Uma das experiências mais fantásticas da minha vida é participar dos cultos, das conferências globais da Atos 29. Quando nós temos ali irmãos, às vezes de 50 países diferentes, adorando o Senhor Jesus Cristo, o mesmo Rei, o mesmo Deus, o mesmo Salvador, o mesmo Senhor, que tem sido crido por todas as partes do mundo nos últimos 2000 anos. E o texto de Apocalipse nos diz que ele foi recebido na glória. Apocalipse fala sobre o Cordeiro entronizado. Apocalipse fala sobre esse Cordeiro que os anciãos estão ali louvando e cantando a Ele, dando glórias ao Cordeiro que parece que esteve morto, mas ressurgiu. A conduta esperada daqueles que fazem parte da família de Deus só pode ser vivida no poder deste que Paulo proclama no versículo 16. Irmãos, o versículo 16 é o evangelho puro e simples. Jesus Cristo encarnou. Ele morreu, mas ele ressuscitou. Os anjos testemunharam. Ele foi proclamado entre as nações, crido por todo o mundo, e está na glória à destra de Deus Pai. É esse evangelho que capacita pecadores como eu e você a vivermos como igreja do Senhor Jesus Cristo, a nos comportarmos como devemos nos comportar na igreja do Senhor Jesus Cristo, que é casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, que é fundamento e pilar da verdade. Como isso se aplica para nós, irmãos? Família de Deus, igreja do Deus vivo, a igreja pertence a Deus, como eu falei, é um genitivo de posse, e portanto, nenhum de nós deve agir como dono da igreja. Quando fazemos isso, estamos tentando tirar Deus do lugar dele. Só existe um dono na igreja do Senhor Jesus Cristo, mais ninguém. O Senhor Jesus Cristo é o dono. A primeira aplicação prática e óbvia desse texto, e eu espero que você já tenha entendido isso, é que uma igreja de verdade não tem um proprietário. E talvez, irmão, você cresceu numa igreja histórica, para você isso seja óbvio. Mas deixa eu te contar, no Brasil em que nós vivemos, isso não é óbvio. Existem igrejas que têm dono, tem um proprietário, o prédio é do pastor, os dízimos ficam com o pastor.
é tudo do pastor ou de alguma outra pessoa. Tem um dono na igreja, literalmente. Deixa eu te contar uma coisa. Uma igreja que tem um dono não é uma igreja, é uma empresa. É uma empresa. Igreja não tem dono. Igreja já tem dono. Aquele que comprou a igreja com o sangue dele na cruz do Calvário. Igreja, de verdade, pertence ao Senhor Jesus Cristo. Essa é a primeira aplicação mais clara, mais óbvia, que eu creio que a maioria de nós tem isso de forma muito clara na mente, mas talvez você ainda não tenha. Talvez você ainda não tenha. Mas tem mais dentro disso daqui. Me lembro quando eu cheguei aqui na igreja, e a gente, reunida a igreja em assembleia, nós conversamos e nós vimos algumas coisas que precisavam ser feitas, e a liderança da igreja decidiu pintar a igreja. Nós fomos pintar a igreja. E de repente um casal sumiu da igreja. Não vinha mais. E eu fui atrás desse casal e eu tentei entender por que eles não estavam vindo mais. E a resposta que eu recebi deles foi que a gente pintou a igreja sem perguntar para eles se a gente podia pintar ou não. O que isso revelava, irmãos? Uma compreensão de posse. De alguém que acha que é o dono da igreja. Mas, irmãos, igreja não tem dono. A igreja pertence ao Senhor Jesus Cristo. Ele é o dono da igreja. Nós não podemos nos portar, nos relacionar com a igreja como se a igreja nos pertencesse. Segundo, você é parte aqui dessa igreja. Você sabe qual é a missão da igreja? Nossa igreja tem uma declaração de missão. Você sabe para que a Igreja Batista Vida Nova existe? Você é parte dela. A Igreja Batista Vida Nova existe para glorificar a Deus através de vidas transformadas pelo Evangelho de Jesus Cristo. É para isso que a Igreja Batista Vida Nova existe. E aí tudo que a gente vai fazer como igreja precisa passar por esse crivo. Porque é para isso que a gente existe. A gente existe para glorificar a Deus através de vidas transformadas pelo Evangelho de Jesus Cristo. É para isso que toda igreja devia existir, não é? Para a glória de Deus. E essa glória ela é maximizada à medida que mais vidas são transformadas pelo Evangelho. Como a gente faz isso? Você já viu aquilo ali? Aquele quadro preto que está ali, ó, lá atrás? Já parou para ler ele? Aquilo ali é o que a gente quer ser como igreja. Nós queremos ser uma igreja amplamente diversa. E não tem arco-íris nisso daqui, tá bom? Quando a gente fala sobre amplamente diversa, a gente está querendo dizer que nós não somos a igreja dos ricos, a igreja dos pobres, a igreja da classe média. Não, nós queremos ser uma igreja amplamente diversa. Nós não somos a igreja de quem nasceu em Caldas Novas, de quem nasceu no sul do país, no sudeste, no norte, no nordeste. Nós queremos ser uma igreja amplamente diversa. A propósito, quem aqui nasceu na região norte do Brasil? Você pode levantar uma de suas mãos? Você nasceu na região norte do Brasil? Temos algumas pessoas aqui que nasceram na região norte do Brasil. Quem aqui nasceu no nordeste do Brasil? Temos várias pessoas que nasceram no nordeste do Brasil. Quem aqui nasceu no sul do Brasil? Ok, algumas pessoas aqui nasceram no sul. Quem nasceu no sudeste? Ok, algumas pessoas. Quem nasceu no centro-oeste? A maioria, que faz sentido, nós estamos no centro-oeste. Nós queremos ser uma igreja amplamente diversa. Nós não queremos ser a igreja dos jovens descolados, sabe? Só tem jovem na igreja, né? Descolados, maneiros, legais. Não, a gente quer ser a igreja deles. Mas a gente também quer ser a igreja dos tiozinhos, a igreja dos vovozinhos, não é? A igreja dos pais com criancinhas pequenas. Nós queremos ser uma igreja amplamente diversa, porque no nosso entender isso quer ser igreja. Igreja é isso, ela é diversa, não é? Mas nós também queremos ser uma igreja, antes de eu ir para o próximo. Então, essa diversidade toda se revela em pessoas que casam
num casamento monogâmico heterossexual, tá bom? Só para, pontuar o que a gente quer dizer com amplamente diversa, tá? Mas nós também queremos ser uma igreja profundamente amorosa. Uma igreja profundamente amorosa, que se preocupa com o próximo, que tem interesse na vida das pessoas, que ama as pessoas, que cuida das pessoas. É por isso que a gente criou esse sistema de grupos pequenos com líderes, onde existem pessoas ali que podem cuidar desses grupos menores, saber o que está acontecendo ali, para que as pessoas da nossa igreja não se percam na multidão e deixem de ser cuidadas. Nós queremos ser uma igreja profundamente amorosa, mas também queremos ser uma igreja corajosamente bíblica. Uma igreja corajosamente bíblica fala o que eu acabei de falar alguns segundos atrás, não é? A igreja corajosamente bíblica, ela chama pecado de pecado, de pecado. Não tem medo de dizer que é pecado, não tem vergonha de dizer que é pecado, não é? Mas também queremos ser uma igreja irredutivelmente simples. O que nós queremos dizer com isso? A gente não quer inventar, sabe? Quer inventar moda. A gente só quer ter na igreja o que realmente precisa ter. Outras coisas que outras instituições podem fazer, a gente deixa as outras instituições fazer. Está tudo bem. Vamos fazer o que é único e essencial de uma igreja. O que a igreja faz. E aí a gente se reúne para quê? Adorar, aprender e encorajar. Sempre com um vértice. Jesus. Nós adoramos a Jesus, nós aprendemos de Jesus e nós encorajamos uns aos outros com Jesus. E aí quando a gente sai por aquela porta ali, a gente sai para amar, a gente se espalha para amar no amor de Jesus e para proclamar Jesus. É assim que a gente quer viver como igreja, irmãos. O que o texto de hoje tem a nos ensinar sobre a maneira como nos relacionamos como igreja. Irmãos, a igreja, ela é uma família. Portanto, não podemos nos relacionar com a igreja de forma consumista ou mercadológica. E em uma família, os membros não estão procurando como podem tirar o máximo uns dos outros. Um membro de família que é mesquinho, que quer se aproveitar da família, não é o que se espera de um filho, de um irmão ou de um pai. Famílias são edificadas através do envolvimento e sacrifício de todos. Irmãos, nossa família da fé tem sido tão generosamente abençoada por parentes distantes. Sabe o que eu quero dizer com parentes distantes? Irmãos que não fazem parte desta expressão local da família de Deus. E cada vez que um parente distante supre uma das nossas necessidades, eu oro a Deus pedindo ao Senhor que a nossa igreja, indivíduos e instituição, se torne tão generosa quanto esses parentes distantes têm sido com a gente. Nós precisamos crescer em generosidade com a nossa família. Com a nossa família. Não podemos nos relacionar de forma mercadológica. O que eu tenho para consumir? O que essa igreja tem para me dar? É uma família. A igreja é uma família, portanto, teremos eventos, mas seremos conhecidos por relacionamentos. Deixa eu perguntar para vocês aqui. Quem aqui, ou na família quando você estava crescendo, ou na sua família hoje, tem o costume de se reunir no domingo ou no sábado para um almoço em família? Na casa da avó, alguma coisa do tipo assim. Muitos de vocês têm, não é? Esse costume. Reúne os filhos, chama todo mundo e vamos nos reunir para um almoço em família. Isso é um evento, não é um evento? É um evento. Mas elas fazem isso com o propósito de ter relacionamento. Sabe como que isso se demonstra? Quando você faz eventos, mas o foco é relacionamento, você vai para esse almoço em família, mas você chega antes. Você chega antes para quê? Para ajudar a preparar.
Você chega antes para poder bater papo com as pessoas que estão lá, porque você quer ter tempo com elas. E você chega antes para ajudar a preparar, para bater papo, para estar juntos. Cada um traz uma coisa no almoço de família. E é estranho, não é? Aquele almoço de família que todo mundo traz alguma coisa, mas o cunhado lá nunca traz nada. Nunca. Ele nunca traz nada para o almoço de família. As pessoas no almoço de família, elas conversam, elas riem, elas choram, elas se relacionam durante o almoço. Agora imagine, você chega para o almoço de família atrasado, o pessoal já está comendo, já orou, você chega, senta, quieto, come, termina de comer, levanta e vai embora. Faz sentido esse almoço de família? Você de fato é parte dessa família? Tem alguma coisa errada. Alguma coisa está errada. Irmãos, nós somos uma família, portanto teremos eventos, mas seremos conhecidos por relacionamentos. Relacionamentos. Como é que você tem se portado nos almoços de domingo? Entendeu? Almoço de domingo. A igreja é uma família, portanto, precisamos nos relacionar com comprometimento. Quando eu era adolescente, eu cansei. A minha mãe teve que falar muitas vezes para mim: Felipe, isso daqui é uma família, não é uma pensão. Já morou em pensão? Como é que você lida numa pensão? Você paga as contas e as pessoas na pensão te servem. E não enchem as tuas paciências. Porque você quer entrar, pegar suas coisas, dormir, comer, sair e ninguém te encher as paciências. Isso é uma pensão. Família não é assim. Por que minha mãe falava isso para mim? Porque eu, como adolescente, eu vivia naquela casa como se eu estivesse numa pensão. Eu entrava, o almoço estava pronto, eu sentava, eu comia, eu saía, ia para o meu quarto, ficava quieto no meu quarto lá, trancado, vivendo na minha vidinha, no meu mundinho. E aí eu saía com os meus amigos, e ali com os meus amigos é onde eu tinha a minha vida. A família, a casa, era só o lugar onde eu ia buscar comida, cama e roupa lavada. Irmãos, não dá para a gente se relacionar com a igreja como se ela fosse uma pensão. Não faça isso. Se você está se relacionando com a igreja como se ela fosse uma pensão, você não entendeu o que a igreja é. A igreja não é uma pensão. A igreja é uma família. E na família, cada um de nós tem as suas responsabilidades. Para viver numa família, isso exige comprometimento. Cada um assume a sua parte. Cada um faz a sua parte. Para que o todo funcione bem e funcione de forma harmoniosa. Como é que está o seu relacionamento com a sua família na fé? Compromisso? Você tem feito a sua parte? Ou você tem vivido como um consumidor, um morador de pensão? Você paga a mensalidade da pensão e aí você quer ser servido. A igreja é coluna e fundamento da verdade. Por causa disso, a palavra precisa ser sempre a base e estar no centro de tudo que nós fazemos como igreja. Irmãos, o Evangelho da verdade, a mensagem de que Jesus Cristo encarnou, viveu, morreu, ressuscitou, subiu aos céus, foi proclamado, crido
está na glória e um dia voltará. A mensagem do Evangelho é o centro, precisa ser o centro de tudo que nós fazemos na igreja. E ela muda absolutamente tudo. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo muda a maneira como o pessoal do Boas-Vindas serve. Muda a maneira como o pessoal do louvor serve. Quando a gente faz tudo centrado no Evangelho, muda absolutamente tudo, porque tira a gente do centro. Porque só dá para uma coisa estar no centro. Se o Evangelho estiver no centro, homem nenhum estará. E Deus será glorificado por tudo que nós fizermos aqui na igreja. Por último, o Evangelho é o que me capacita, é o que te capacita, é o que nos capacita a vivermos como a igreja. A vida que o dono da igreja tem para ela. Meu irmão, minha irmã, talvez você ouça essa mensagem e você sinta culpa no seu coração. Tenho vivido de fato como alguém que mora num pensionato e não alguém que é parte de uma família. Preciso me comprometer mais com a igreja. O meu compromisso com a igreja precisa ser maior do que o meu compromisso com os meus hobbies. Talvez você tenha pensado sobre isso. E talvez, como fruto da culpa, você comece a falar para você mesmo: eu vou mudar. Não, agora eu vou fazer diferente. Agora eu vou me esforçar e eu vou conseguir. E 2026, que a gente está chegando no final do ano, né? Aí a gente começa a fazer né? 2026 vai ser diferente. Deixa eu falar para você. Se for na sua própria força, não vai. Se você tentar fazer na sua própria força, se você disser para você mesmo: não, eu consigo, agora eu vou, agora você não vai conseguir. Porque viver como igreja, entendendo a igreja como sendo de Deus, como sendo uma família, como sendo esse fundamento e pilar da verdade com o qual nós precisamos ter compromisso, esse viver só pode ser gerado em você pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Só a força para viver isso só vem da graça e da misericórdia de Jesus. E para isso começa com você reconhecendo que você não consegue. Com você reconhecendo que o teu natural não é esse. Que na tua própria força não vai dar. E aí você se dobra diante de Deus. E você clama a Ele, diz: Deus, eu reconheço. Eu reconheço que o meu investimento de tempo, de energia e de dinheiro é maior nos meus hobbies do que na família da fé. Eu gasto mais dinheiro, tempo e energia com os meus hobbies do que com o teu reino. Me perdoa, Deus. Eu não quero mais viver isso. Me capacita, Senhor, a mudar isso. Me capacita a falar não para mim mesmo, para que eu tenha como falar sim para a tua família da fé. Me ajuda, Senhor. Irmãos, é só esse caminho. Paulo não coloca o Evangelho no versículo 16 à toa. Ele coloca o Evangelho ali de forma muito clara e explícita, para que eu e você percebamos que se não for no poder do Senhor Jesus Cristo, nós não vamos conseguir nos relacionar com a igreja da forma como Deus quer que a gente se relacione com ela. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, gasta um tempo falando com Deus sobre isso. Fale com Deus sobre isso. Reconheça seu erro. Reconheça as suas falhas. Reconheça o quanto você tem errado, falhado no seu relacionamento com a família de Deus. Se você tem sido o cunhado que chega atrasado, que não fala com ninguém, que nunca traz nem uma Coca Zero para o almoço de família, fala isso para Deus. Se você tem sido o filho ocupado demais com as suas próprias coisas, para se importar com o fato da família estar se reunindo, fala isso para Deus. Confessa isso, Ele já sabe.
Não vai ser novidade para ele. Fala isso para Deus. Mas não para aí. Não pare em falar isso para Deus. Peça perdão. Peça perdão crendo no perdão. Crendo que Cristo pagou esses pecados também na cruz do Calvário. E peça a Ele para que Ele te capacite a viver a vida na família de Deus que Ele tem para você. Fala com Deus. Pai de amor, nós queremos confessar diante do Senhor os nossos pecados, Deus. Queremos confessar que muitas vezes temos nos relacionado com a Tua família, a nossa família, de forma utilitarista. Perguntando o que essa igreja tem para nos oferecer. Ao invés de perguntarmos como nós podemos servir a família na qual o Senhor nos colocou. Nos perdoa, Deus. Nos perdoa por priorizarmos tantas outras coisas, por valorizarmos tantas outras coisas, ao invés de valorizarmos a Tua família na fé, Deus. Pai, nós pedimos perdão ao Senhor por isso. Pedimos perdão crendo que o sangue do Teu Filho Jesus Cristo, nosso irmão, nos purifica de todo o pecado, inclusive desses, Deus. Pai, mas nós não queremos que a Tua graça, o Teu perdão, nos deixe confortáveis no pecado. Mas nós queremos que a Tua graça e o Teu perdão nos capacitem a transformação, Deus. Pai, nós queremos viver para o Senhor, Deus. Nós queremos de fato e de verdade sermos parte da Tua família, de forma ativa, de forma alegre, de forma sincera, de forma generosa. A gente não consegue, Deus. Por isso nós suplicamos que o Senhor nos capacite. Nós não queremos esperar até 2026. Nós queremos que o Senhor nos capacite hoje, a uma mudança real, hoje, na nossa perspectiva, na nossa forma de agir, porque nós queremos que o Seu nome seja glorificado, Pai. Nos ajuda nisso, Senhor. Por favor. Nós oramos no nome do nosso Salvador, do nosso irmão Jesus Cristo. Amém. Nós vamos cantar.